Eles estão por toda parte, mas a gente não consegue ver. São, ao mesmo tempo, os arquitetos silenciosos de pandemias e uma das grandes forças da evolução. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no mistério desses verdadeiros zumbis do mundo natural, os vírus. E para começar, a gente já se depara com a pergunta que define tudo. Eles estão vivos ou são só matéria inanimada? A resposta, como a gente vai ver, não é nem um pouco simples e acaba desafiando o nosso próprio conceito do que é a vida. E aqui que é o grande paradoxo. Fora de uma célula, um vírus é tão sem vida quanto um grão de areia, sabe? Ele não tem metabolismo, não se mexe, é biologicamente inerte. Mas, no instante em que ele invade uma célula, parece que ele acorda. Ele sequestra toda a maquinaria da célula e a transforma numa fábrica implacável para fazer cópias de si mesmo. Ok, vamos analisar primeiro o lado dos céticos. Quais são os argumentos que dizem que um vírus não é um ser vivo? E olha, os argumentos são fortes. Primeiro, eles não têm células, o que já quebra uma regra fundamental da biologia. Segundo, não têm metabolismo próprio, ou seja, eles não conseguem gerar energia, não se alimentam. E o ponto principal, eles são o que a gente chama de parasitas obrigatórios. Isso quer dizer que dependem totalmente de uma célula viva para se reproduzir. Sem ela, eles não são nada. Essa frase aqui resume perfeitamente essa visão cética. O vírus seria como ácido nucleico embrulhado para presente. É isso, um pacotinho simples com instruções genéticas dentro. E só. Mas essa história não termina aqui não. Agora, vamos ouvir o contra-argumento, a rebelião dos vírus. Porque existe uma defesa muito poderosa de que sim, eles estão e muito vivos. E as evidências são bem convincentes. Eles têm material genético, DNA ou RNA, o que permite a hereditariedade. E o mais importante, eles evoluem, sofrem mutações, se adaptam, uma característica essencial da vida. E pensa nisso aqui. Eles são capazes de enganar sistemas imunológicos super complexos. Será que um simples amontoado de químicos conseguiria ser tão sofisticado assim? A estratégia de infecção de um vírus é praticamente um cavalo de Troia. Ele se disfarça, engana as defesas da célula e quando tá lá dentro, solta o seu código genético para assumir o controle. A grande questão é, essa complexidade toda não poderia ser um sinal de vida? Então, talvez a pergunta não seja se os vírus se encaixam na nossa definição de vida. Talvez a verdadeira questão seja a própria definição. Pois é, os vírus nos forçam a questionar tudo. Se as nossas regras excluem algo tão dinâmico que evolui, talvez o problema não esteja nos vírus, mas nas nossas regras. Será que a vida é um conceito muito mais complexo do que os nossos livros tentam definir? Pra gente ter uma ideia do impacto deles, basta um número: 10 elevado a 31. Essa é a estimativa do número de partículas de vírus só nos oceanos. Eles são mais numerosos que todos os outros organismos do planeta somados. É um sucesso evolutivo que não dá pra negar. E a conclusão é meio que inevitável. Estando vivos ou não, a influência deles é absoluta. Eles moldam ecossistemas inteiros, impulsionam a nossa própria evolução e basicamente reescrevem a história da vida na Terra.